Vamos fazer mais uma live, né? Nós estamos começando uma série de lives aqui, como eu avisei para vocês. Esse tema, né, que eu estou trazendo para vocês é sobre restaurar você. Muitas mulheres com dores por causa da traição, muitas mulheres tristes com o que está acontecendo. E o que eu quero falar para vocês é sobre restaurar você. A primeira coisa que eu quero trazer para você é se é possível restaurar o seu casamento e ainda ser feliz. Essa é uma das dúvidas que eu recebo muito. Ale, é possível eu restaurar meu casamento depois de uma traição e ainda ser feliz? É possível. Porque eu fui traída, e agora? Agora acabou? Não tem mais o que fazer? Então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, né, que o nosso tema de hoje é sobre esperança. Eu quero falar para você que é possível ser feliz, sim, já vou começar respondendo a pergunta, mas que não vai acontecer da noite pro dia. Então o tema é esperança. Escreve aqui, esperança. Quem está precisando de um tema como esse, esperança? Quem está comigo aqui no TikTok, faz um favor para mim, aperta bem aqui, manda bastante corações para a gente alcançar bastante mulheres, que vai ser excelente que a gente possa alcançar essas mulheres. Gente, muitas mulheres sem esperança, muitas mulheres tristes, muitas mulheres desistindo da própria história. Enquanto isso, deixa eu dar um abraço aqui na Lu, na Rosemary, na Rosilene, no Manuel, e dizer para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Se puderem me ajudar colocando bastante corações aqui, encaminhando a live. No TikTok tem um negócio aqui, né, que quanto mais corações, mais compartilha, mais alcança pessoas. Então eu vou ficar muito feliz. Então o nosso tema de hoje é esse. Posso restaurar meu casamento e ainda ser feliz? Vamos falar sobre esperança. Deixa eu só colocar aqui o outro celular que tá querendo cair. Ai, meu Deus. Pera. Calma aí, gente, que eu tô aqui tentando resolver um problema da outra rede. Pronto. E eu sei que isso é uma inquietação de muita gente, né? E a resposta é sim, mas não é automático. Não acontece do dia para a noite. E também tem um outro detalhe. O tempo não resolve. Nossa, que coisa confusa, né? Então, para eu voltar a ser feliz e restaurar meu casamento, não acontece do dia para o outro. Não. Também o tempo não resolve. Não. Porque se você ficar parado em casa, chorando, vivendo a mesma história, do mesmo jeito, da mesma maneira, você não vai restaurar seu casamento. Então precisa que você entenda que não é automático, que pode sim acontecer, que não é só com o tempo, mas que você precisa fazer algo para curar a sua ferida. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e essa é a parte ruim da live de hoje, é que não é para qualquer situação. Não é qualquer situação que você vai conseguir restaurar seu casamento. Então é bom que você fique até o final para você entender se a sua situação é uma situação que dá para restaurar o casamento ou não. Se a sua situação é uma situação viável. Porque a gente não vive no mundo da Disney, né? Que o amor é lindo e felizes para sempre. Na vida real, gente, o amor é maravilhoso, a vida é ótima, mas a gente precisa se movimentar para que ela aconteça. Então eu sei que muitas de vocês estão aqui machucadas, decepcionadas, algumas ainda choram todos os dias por causa da traição, e muitas de vocês, que é esse o maior questionamento, fica se perguntando, né? Vale a pena lutar? Vale a pena ou não? Eu tento ou não tento? Eu desisto de vez ou não? Eu quero saber, né? Você quer lutar pelo seu casamento? Você deseja restaurar seu casamento? Mas o importante é que você entenda que para restaurar um casamento, primeiro eu vou restaurar meu coração. Primeiro. A primeira coisa, a coisa mais importante de todas, é que primeiro eu vou restaurar meu coração. Se eu olho para o outro e quero restaurar a minha relação com ele, mas eu estou completamente ferida por causa do que ele fez, eu não consigo restaurar o meu casamento. Parece injusto, né? Mas se tá doendo, gente, vamos esquecer o justo ou o injusto e vamos olhar para você. O meu foco, e é esse o foco que eu quero que você tenha, a minha preocupação, o meu foco, o meu objetivo é que você entenda que você precisa vencer a sua dor. Porque tá doendo dentro de você. E como a gente já falou em outras lives aqui, né? A pessoa que me salva, a pessoa que resolve os meus problemas, a pessoa que pode cuidar de mim, a única pessoa que de fato se importa comigo
sou eu. Escreve aqui. Para quem já estava comigo um tempo, o pessoal do TikTok aqui, coloca coraçãozinho, por favor. E vocês que estão comigo, escreve aqui, eu. Para saber se vocês já entenderam a primeira lição de hoje. Quer restaurar seu casamento? Quer ter uma vida melhor? Quer voltar a ser feliz? Só tem uma pessoa que pode fazer isso. Escreve aí, por favor, eu. Eu não sei vocês, mas aqui em Brasília tá muito seco, meu Deus. Garganta tá horrível, mas vamos fazer nossa live. Então eu quero que você saiba que o seu marido ele pode até demonstrar arrependimento. Um arrependimento verdadeiro. Se há uma disposição de reconstruir, e se você estiver disposta a cuidar de si mesma, nesse processo, gente, vocês vão viver muito felizes. Entende? O marido, ele está demonstrando um arrependimento verdadeiro. Você está disposto a cuidar de você mesmo, a entrar nesse processo. É possível, sim, restaurar e viver uma lua de mel. E isso, muitas alunas minhas, né, tem aqui, tanto no TikTok como no Instagram, vídeos de alunas minhas contando que vivem uma verdadeira lua de mel. Isso não é porque, ela aceitou uma traição, ou porque, ela se calou, de jeito nenhum. É porque ela entendeu esse arrependimento e porque ela venceu a dor e se curou. Então, as diferenças que tem no casamento, eles são para que você possa ressignificar, para que você possa transformar e viver uma nova história. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos aprender a viver uma nova história, de uma nova maneira, em um novo contexto, de preferência com o mesmo marido. Aí sim é um casamento restaurado. Daí talvez você esteja pensando assim, né? Mas como que eu caminho? O que eu faço? Primeira coisa é ter certeza. Então saia daqui com esperança. Que é possível você viver essa nova fase. E o melhor, essa nova fase pode ser muito melhor do que a anterior. Vamos pensar um segundo. Esse meu casamento, ele tinha alguns problemas. Esses problemas que eu tinha no meu casamento resultou em uma traição. Então, se eu consigo resolver esses problemas, se eu consigo transformar essa história e viver um casamento melhor, não vai ter uma nova traição e não vai viver um casamento ruim. Já disse aqui algumas vezes, né? Ninguém acorda e fala assim, olha, deixa ele trair, tô doido pra trair, nossa, meu sonho é prejudicar alguém, deixa ele trair. Não existe isso. Algumas mulheres até falam assim, Lê, mas a gente vivia bem, a gente não brigava, não discutia, ele me tratava bem, eu tratava ele bem também, a gente vivia até bem, e ele me traiu. Aí eu falo, sério? Mas tudo era muito bom, vocês beijavam na boca sempre, como é que era? Aí ela me fala a seguinte coisa, presta atenção nisso aqui. Não, Ale, a gente passava 4, 5 meses sem ter contato físico. Fala mais, né, sobre isso. Porque às vezes eu achava meio esquisito o jeito dele. Às vezes eu achava ele meio, sei lá, que parecia que ele não era ele. Aí eu virei pra ela e falei assim, e isso era um casamento bom, feliz e agradável? Vocês passavam 4 meses sem ter contato físico? E isso era um casamento bom, feliz e agradável? Como que do nada ele te traiu? E não estou falando do contato físico, eu estou falando dessa outra fala. Eu não ficava com ele porque às vezes eu achava ele estranho. Às vezes eu achava que ele não era ele. Gente, a gente precisa entender que as nossas falas, elas falam o que está acontecendo. A fala dela já dizia tudo. Esse casamento não era um casamento feliz, como ela disse. Ela entrou na minha live várias vezes, em vários vídeos meus, e ela colocava assim, o meu caso é diferente, o meu casamento era ótimo, e ele me traiu. Aí eu chamei ela para conversar. E quando ela me contou a história, logo se percebe que não tinha nada de casamento ótimo. Para mim, não. Um casamento ótimo que passa 4 meses sem beijar na boca. Um casamento ótimo que eu olho para a pessoa e falo, tá esquisito ele, hein? Nem parece que é ele. Tá tão estranho. Isso não é um casamento ótimo. Então eu quero saber de vocês aqui, com sinceridade. Vocês acreditam que aconteceu uma traição e que tudo era perfeito aí dentro da casa de vocês? Escreve só isso, sim ou não. Enquanto isso, eu vou pedir para quem está no TikTok colocar os coraçãozinhos. Agradecer para quem já está curtindo. Obrigada, Maria. Obrigada, Luísa.
Obrigada. Várias pessoas aqui. Alguém colocou uma pergunta, eu vou responder no final, tá? Quem tá comigo no TikTok fica até o final, que eu volto respondendo todas as perguntas. Então, vocês acreditam que alguém traiu, que esse casamento era bom? Deixa eu ver aqui. Não. Não. Ótimo. Então, vocês entenderam. Não. De repente, do nada, meu casamento era divino. Conto de fada. Aí ele me traiu? Deixa eu ver aqui nas outras redes sociais. Não. Ok. Não. E isso, gente, não. Não existe isso. Não era bom. Alguma coisa tinha um problema. Ale, você não tá entendendo? É porque ele, desde o namoro, ele sempre me traiu. Ele era muito mulherengo. Nunca foi fiel. Me traiu no namoro, me traiu no noivado e agora me trai no casamento. Querida, então esse seu casamento nunca foi bom. Desde o namoro, você tem problemas. Você não pode dizer que seu casamento era bom. E aí é você que não está entendendo, né? Porque você casou com um homem que não te valorizava. Minha pergunta é outra. O que faltou em você para você ter aceitado traição no namoro, traição no noivado e ter casado? E aqui é sem culpa, sem peso, sem julgamento. Mas a gente precisa dar uma olhada pra gente. O que faltou em mim? Faltou pai? Faltou amor próprio? Faltou autoestima? O que faltou em mim? A gente precisa pensar sobre isso, porque ele tá errado de ter extraído. Mas e você? Sua autorresponsabilidade de estar nessa situação. E quando o marido sai de casa e diz que não amava e diz que não ama mais? Querida, eu vou responder você no final, tá? Todas as perguntas eu vou responder no final. Guarda sua pergunta aí que eu vou te responder. Bom, agora vocês responderam que não, né? Que vocês acreditam que não, que sabiam que tinha um problema aqui. Então eu quero que vocês entendam o problema de restaurar o casamento. Então, antes de eu falar a solução para você restaurar o seu casamento, para você voltar, que esse é o nosso tema de hoje, né? Para quem chegou agora, posso restaurar meu casamento e ser feliz? Esse é o nosso tema de hoje. Então eu quero que você entenda o problema, antes de eu falar da solução. Primeiro, gente, anota aí. Se vocês começarem a anotar tudo que eu falo aqui na live, vai ajudar vocês bastante, porque eu entrego muito, eu trago conteúdo. Eu, de fato, quero que você saia daqui dando o primeiro passo para vencer essa dor. Então anota aí, ó. Primeiro, restaurar não é simplesmente voltar a viver juntos. Não é. Então, seu marido diz, eu tô em casa, não tô mais te traindo. Restauramos o casamento. Negativo. Restaurar não é voltar a viver junto ou continuar vivendo junto. Isso é apenas organizar a rotina. A gente mantém a mesma rotina. Eu trabalho, ele trabalha, a gente cuida dos filhos, ele tá dentro de casa, eu tô também. Ele diz que parou de me trair, estamos juntos. Não e não é restaurar, tá? Restaurar não é você dizer assim, então agora a gente tá tentando. Ele tá chateado e você aborrecida. Ele de cara feia e você magoada. Ainda não restaurou, ainda tem que resolver alguma coisa. Restaurar é reconstruir um vínculo emocional. E esse vínculo emocional, ele implica em ter confiança e respeito. Isso é restaurar. Então, Ale, quer dizer então que ele se diz arrependido. E eu tô em casa todos os dias chorando por causa da traição. Ele até melhorou, mas eu tô muito triste. Eu tô depressiva. Eu penso na traição, eu jogo na cara dele, eu penso em me vingar. Eu choro, eu não quero ver ninguém. Eu não restaurei meu casamento? Não, não restaurou. Vocês estão apenas debaixo do mesmo teto. E aqui já é um passo. Ele está se dizendo arrependido. Mas para restaurar ainda precisa outra coisa. Então anotem aí. Restaurar é reconstruir o vínculo emocional, que é confiança e respeito. Segunda coisa importante para a gente entender hoje sobre o problema. Não confunda restaurar com se conformar. Uma moça me procurou e falou assim, como é que você tá? Né? Ela me chamou no privado, falei, e aí? Como é que tá as coisas? A conversa vai? Ela, Lê, eu tô restaurando meu casamento. Eu falei, tá, tô assim, vou restaurar, eu tenho fé que vai dar certo. Eu falei, que bom, e como é que tá aí? Ah,
Tem 2 anos que ele tá com a amante. Mas ele já disse pra mim que sou eu que ele ama. Não, você não tá restaurando seu casamento. Você está conformada com a situação. Então, restaurar é completamente diferente de se conformar. Se conformar é aceitar viver mal. É se apegar, igual essa mulher, a uma ideia que um dia, quem sabe, ele vai largar essa amante porque ele diz que me ama. Que eu que sou o amor da vida dele. Isso é se conformar. Então, se conformar é quando um casamento ele vai enfrentar uma crise séria de traição. Aí você tenta não tocar no assunto, vamos deixar pra lá e vai empurrando com a barriga. Isso é se conformar, não é restaurar. Quando o casamento ele enfrenta uma traição, um problema sério como esse, algo profundo, né, entre vocês dois, uma ruptura, vocês têm 3 caminhos para realmente restaurar o casamento ou não. E sempre lembrem-se, começa de dentro para fora. Os 3 caminhos comuns é separar, que eu não recomendo, porque eu me separei, e eu não recomendo para ninguém se separar, a não ser que você tenha 100% de certeza, a não ser que você esteja vivendo já dentro de você bem emocionalmente, a não ser que você tenha 1, 2, 3 traições e você fala, esse homem não vai mudar, a não ser que você tenha algo palpável para tomar essa decisão, mas para tomar essa decisão tem que ter vencido a traição, tem que ter resolvido as suas pragas emocionais. O que são as pragas emocionais? Pensamentos que geram sentimentos, que geram ações. Então, se eu tenho um pensamento assim, ó, o homem, todo homem trai. Isso é uma praga emocional. Se eu penso assim, trair uma vez vai trair 1000. É uma praga emocional. Eu tenho que ter vencido esses pensamentos para eu olhar para o meu marido, esse homem aqui, e ter certeza que ele é realmente o que está apresentando, não as minhas pragas emocionais. Então o caminho é separar. O caminho, que é o que as minhas alunas seguem, né? Graças a Deus eu posso dizer isso. Continuar juntos e felizes. Esse é outro caminho, que é uma restauração de verdade. E por mais doido que possa parecer, existe um outro caminho, que é continuar juntos e infeliz. Então a gente vai eliminar o primeiro, que é separar, e o outro que é caminhar junto e infeliz. E nós vamos falar da restauração de verdade. Aqui é o que eu quero trazer para vocês. A grande diferença é que restauração de verdade exige um esforço. E quantas de nós, e eu coloco aqui não estamos dispostos a fazer nenhum esforço? Quer ver o que eu quero dizer? E vamos trazer isso para outros contextos da nossa vida que não seja só em relação ao casamento. Quantos de vocês falam assim, a partir de amanhã eu não vou comer doce, porque eu tô comendo doce demais. Amanhã já tá comendo tal do doce. Perde pra uma barrinha de chocolate. Eu não vou mais roer a unha. Um dia depois já tá roendo a unha. Perde pra uma unha. Eu vou pra academia todo dia. Passa 5, 6 meses sem pisar lá. Então esse esforço, ele é um esforço geral, que tem que acontecer na minha vida, independente da questão da traição. Então, para que eu restaure meu casamento, vamos voltar aqui para o assunto casamento e traição, eu preciso ter um esforço. Eu preciso, por exemplo, ir lá no link da bio comprar um e-book. Gente, quantas de vocês me pedem ajuda no privado, me contam uma história longa, contam tantas coisas tristes, eu escuto, eu oriento, eu dou aqui o que é possível, né, dentro de uma mensagem privada, tanto no Instagram como no TikTok, tento aqui dar uma força ali e falo, vai lá no meu e-book, vai lá na minha bio que tem um e-book. R$27. Eu não tenho como comprar? Mas vai bem ali e compra uma pizza de 80. Então esse é o esforço, sabe? Eu dar um passo na direção de vencer a minha dor. E o moço ainda falou pra mim uma coisa essa semana que eu fiquei, achei engraçado, né? Pra não dizer outro nome. Eu falei pra ela, querida, se valoriza, se ama, faz assim, 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 assim. E, pra te ajudar mais ainda, vai lá na minha bio, tem um e-book, 7 passos pra cura da traição, é um valor simbólico, R$27. Aí ela respondeu assim, uai, tem que pagar?
Falei, o esforço mínimo de R$ 27 tem que pagar. Fora tudo que eu já te dei de graça, precisa. Então, a minha pergunta para você é, você está se esforçando para olhar para você? Ou você está deixando as coisas irem porque você está muito ferida? Então, eu já vi muitos casamentos, sabe, que foram restaurados e se tornaram mais fortes, mais felizes depois da crise, porque entenderam. Eu preciso me movimentar para vencer essa dor. E o homem entendeu, eu preciso mudar para merecer essa mulher. Eu preciso ser alguém melhor para eu viver feliz. É sobre a sua felicidade. Mas eu também já vi muitas mulheres ficarem presas na relação da dor, da tristeza, na vingança, na mágoa. E dizer, eu não acredito em nada do que ele está falando. Eu estou muito ferida. E eu falei, então vamos restaurar você para você tomar uma decisão? Eu não sei nem se eu quero tentar. E eu sinto muito se você está nessa situação. De eu não sei nem se eu quero tentar. Mas por você é importante que você tente. Por você é importante que você esteja disposta a dar um passo na sua direção. Gente, o primeiro amor mais importante, né, para quem é cristão como eu, é Deus. O segundo amor mais importante, alguém aqui sabe me dizer qual é? Vocês estão muito caladinhas, responde aqui para eu poder interagir com vocês. Alguém sabe qual é o segundo amor mais importante? Para mim que é cristã, o primeiro é Deus. E o segundo? Qual o segundo amor mais importante? Deixa eu ver se alguém está entendendo alguma coisa aqui que eu estou falando. Por quem, né? Por quem é o amor mais importante? O meu, perfeito. A pessoa mais importante que eu preciso amar sou eu. E isso é tão doido que se eu não me amo, eu não consigo amar o meu marido. Porque não é amor, é dependência. Tem muitas mulheres que falam assim, sabe? Eu não consigo viver sem ele. Eu falo, então tá errado. Se você não consegue viver sem ele, cuida e resolve essa dor dentro de você. Porque se você não consegue viver sem ele, você não ama esse homem, você é dependente emocional. Eu só consigo amar o outro se eu me amo, se eu me acolho, se eu me perdoo, se eu me aceito, se eu me admiro, se eu luto por mim. Se não, gente, eu tô querendo que o outro venha tampar um buraco dentro de mim. E esse negócio de tampar um buraco dentro de mim não resolve o meu problema. Primeiro a gente se ama, para depois amar alguém. E eu queria trazer para vocês uma história sobre essa de restauração. Né? Nós falamos sobre restaurar de verdade. É quando você entende que você precisa vencer a sua dor e o seu marido entende que ele precisa mudar. Aí o que acontece se eu restaurar a minha dor e ele não quer mudar? Aí você vai entender que nesse lugar não te cabe. Que esse lugar não é para você. Que esse homem não te merece. Se você venceu a sua dor, se você se tornou uma mulher melhor, se você se ama, se admira, não aceita migalhas, aí esse homem continua te traindo, continua te desrespeitando, continua com a amante, continua dormindo fora, continua te tratando mal. Ele não te merece. Aí você vai entender isso. E você não vai dizer para todo mundo, se ele for embora eu vou morrer. Se ele não quiser ficar comigo, eu me mato. Você não vai dizer isso. Porque você vai ter entendido o seu real valor. Então, de qualquer forma, você sai ganhando. Porque você vai vencer a sua dor, ou para restaurar o seu casamento, que a grande maioria consegue, a grande mesmo. De todas as minhas alunas, eu estou indo agora para a turma 19. Só uma que separou. E ela separou porque o marido teve outro filho fora do casamento e queria impor a criança para ela. Foi só por isso, mas ela estava disposta a continuar. Então, de todas as minhas alunas, as que chegaram casadas, restauraram o casamento, e as que estavam separadas, conseguiram vencer essa dor dentro delas. E essa foi a única aluna que entrou na dúvida se ia separar ou não, e por causa do filho fora do casamento, ela não conseguiu. Ele não quis, né, ser flexível, eles se separaram. O que eu estou dizendo com isso?
é que se você vencer a sua dor, você só tem a ganhar. Mesmo não restaurando o casamento, caso ele não queira. Mas você vai parar de mendigar amor, vai parar de aceitar migalhas, vai parar de sofrer por quem não te ama, vai entender que você é importante. Tá fazendo sentido, gente? Escreve aqui. Eu tô vendo um monte de gente que eu já conheço aqui no TikTok, que bom. Todas vocês recebam meu abraço aqui. Me ajudem com o coração, por favor. E encaminhem para alguém. Alguém já encaminhou a live. Eu fico muito feliz. Ó, a Thelma escreveu aqui sim, que tá fazendo sentido. Um abraço em quem tá chegando. Coloca aqui, gente, coraçõezinhos. Encaminha essa live. Pra gente poder alcançar mais pessoas aqui no TikTok. É só bater na tela que vai aparecer um monte de coraçãozinho. E assim a gente ajuda mais mulheres. Aqui no Instagram também, deixa eu ver quem tá aqui. Obrigada, viu, gente? Sejam bem-vindas. Aqui no Instagram também eu acho que tem como encaminhar e colocar corações. Eu vou agradecer. Então eu quero contar a história pra vocês antes da gente falar de mais um pouquinho do conteúdo. Eu tenho uma aluna, o nome dela era Renata. E a Renata, ela é do programa Florescer, né, que é o meu método. Ela chegou, estava completamente devastada. Assim, completamente triste, acabada, baixa autoestima, se sentindo triste, estava abatida. E a traição foi um problema muito maior no problema que ela já enfrentava. Então ela estava com excesso de peso, uma sensação de fracasso muito grande. E aí, para ficar pior a situação dela, ela foi traída. Então a Renata, ela chega para mim contando que o marido já tinha um caso, né, e que ela estava decidida a separar. Nesse processo, né, eu ajudando ela começa a entender o valor dela, o amor próprio, que ela precisava olhar para ela, parar de se negligenciar. Você sabe que tem mulheres que passam 10 anos sem ir no hospital, sem fazer uma prevenção? Isso é negligenciar você. Isso é não cuidar de você. Então aí a Renata faz todo esse trabalho, né? E ela começa a entender que aquele arrependimento dele era real. Então ele pediu perdão, ele começou a mudar as condutas dele mais ainda. Ela começou a entender que aquela mudança do marido dela não era para parecer que estava arrependido, mas que de fato ele estava arrependido. Então ele abriu para ela, assumiu os erros. Então os dois juntos começaram a trabalhar. Quando os dois juntos começaram a trabalhar a comunicação, o respeito, o auto-perdão, a relação começou a mudar. Hoje, gente, ela diz que vive um casamento muito feliz. Apesar que tem gente que diz, isso é mentira, é pura verdade. Ela diz que vive um casamento feliz, ela conseguiu resolver a questão do excesso de peso. Uma fala que ficou muito gravada em mim e marcada é que ela falou o seguinte: Ale, eu como a minha tristeza, eu como a minha dor, eu como o meu rancor, eu como. Então, se eu estou muito triste, eu pego um pedaço de bolo gigante e como. Eu era o contrário, eu não comia, então eu emagreci muito. Ela não. Ela dizia, eu como a minha tristeza, eu como tudo isso. E quando ela fala isso, gente, aqui é uma mágoa profunda, aqui é uma dor muito grande. Essa mulher está tentando, de alguma maneira, diminuir essa dor dela, e ela não consegue. Então hoje ela vive uma vida feliz, vive uma verdadeira lua de mel, se sente abraçada, acolhida, tem muito carinho pelo parceiro, o parceiro por ela. E por isso que eu sempre falo, sabe, que restaurar não é só você querer. Você precisa dar esse passo. Você precisa estar disposta. Ela começou a fazer atividade física, ela começou a entender as dores dela, ela silenciou as pragas emocionais, diminuiu os bloqueios da infância. Foi um longo processo. Mas esse longo processo demorou 4 semanas. Você já pensou em 4 semanas você ter sua vida transformada? Então, restaurar exige que ele se arrependa, sim, mas exige que você cure a sua dor. Porque uma pessoa ferida jamais vai poder falar que está feliz. Quem está perguntando quanto que é a sessão, me manda um direct, tá? Eu só atendo como mentoria e eu tenho o meu e-book e também tenho o programa Florescer. Thelma, me chama no privado que eu mesma te respondo. Inclusive eu mando até áudio, para que vocês saibam que sou eu que estou falando com vocês. Então, gente, essa mulher conseguiu e você pode.
independente da decisão do seu marido. Quero falar para vocês alguns caminhos que a gente pode usar que vai ajudar você a enfrentar essa situação. O primeiro é entender se o arrependimento é real. É real o arrependimento dele? Será? Como é que eu posso saber, Ale? Existe aí alguma coisa nele que te mostra que ele está arrependido? É diferente de remorso, tá? Remorso é sentir vergonha do que fez. Remorso é não querer que ninguém saiba. Arrependimento é dizer, eu errei, me desculpa, eu vou mudar, eu vou buscar a melhoria. Isso é arrependimento. É uma comunicação aberta. É uma coisa importante que tem que acontecer. Quantas de vocês aqui, gente, eu fico pensativa. Ale, eu tô falando com você, mas o meu marido não pode saber não, viu? Que eu tô procurando ajuda. Uai, por quê? Que seu marido não pode saber? O que você tá fazendo de errado? Buscando ajuda com a psicóloga. Como uma mulher que fez uma pós-graduação em psicologia positiva. Um especialista em ajudar você a restaurar seu casamento. Por que seu marido não pode saber? Então é importante a comunicação aberta e é de via dupla. Eu não posso exigir que ele seja sincero, me conte tudo e eu estou escondendo dele que eu vou buscar ajuda, que eu estou triste, que eu choro, que eu perdoei, mas eu estou magoada. Essa comunicação ainda não está aberta. Uma outra coisa que vai te ajudar no enfrentamento, né, dessa dor é você criar novos hábitos, gente, dentro da sua relação. Sabe? Não é viver a mesma rotina antiga. Fazer as mesmas coisas do mesmo jeito vai ter sempre os mesmos resultados. Então eu preciso que você mude os hábitos, mude os amigos. Se você tem amigos, né? E esses amigos apoiavam a traição dele, muda. Mas não é dizer assim, ó, a partir de hoje não fala mais com fulano. Não. Aí você vai ser a mãe dele. Faz novas amizades. Sabe? Faz cara de paisagem. Eu falo isso para minhas alunas. Fala assim, vamos sair com um casal X? Em vez de você brigar, não, hoje nós vamos pro cinema, fazer tal coisa. E aí você muda o rumo, cria novos hábitos, sai juntos para conversar, momento de intimidade. Isso vai te ajudar a enfrentar isso. Claro que eu tô falando de um casamento que o marido tá se dizendo arrependido. Né? É esse lugar aqui do marido arrependido. Então, comece a cuidar de você mesmo. Esse processo de cuidar de você, ele é muito importante. É fazer uma investigação. Quem sou eu? Quais são as minhas questões lá da minha infância que eu estou trazendo aqui para dentro? Eu precisei de ajuda, porque eu não sabia que o fato do meu pai não ter sido um bom pai, no sentido de me acolher, de me abraçar, de me elogiar, de dizer que eu era linda, pelo contrário. Meu pai dizia, minha filha, você não é bonita, não. Meu pai tinha essas coisas, né? E eu honro meu pai demais. Mas hoje eu consigo entender que aquelas situações com meu pai me trouxeram a viver alguns problemas aqui dentro do meu casamento. E outra coisa que eu quero que você coloque como enfrentamento é colocar limites muito claro. Estabeleça, sabe, o que é aceitável e o que não é. Estabeleça, sabe? Ó, isso aqui pra mim eu aceito. Tal coisa, de jeito nenhum. Não é o contrário. Eu não tenho que estar pisando em ovos para agradar esse marido, para ver se ele quer ficar comigo. Eu não tenho que estar me transformando em alguém diferente do que eu sou para ver se ele decide ficar comigo. Não. Eu tenho que ser uma mulher plena, feliz, bem resolvida, com atitude de poder, que é uma das coisas que eu ensino lá no Método Florescer, para que ele tenha medo de me perder. Quantas mulheres aqui morrendo de medo de perder o marido? Precisa, gente, despertar em você o seu real valor, para que o seu marido tenha medo de te perder. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Fez sentido para alguém aqui? A Thelma colocou risos, né? Pois é, também meu pai dizia, minha filha, você não é tão bonita não, nem muito inteligente. Uma vez eu falei que queria ser doutora, ele, não, minha filha, você não tem condição não. Pensa como é que eu cresci, acreditando o que ao meu respeito. Para alguém aqui fez sentido você entender isso? Do seu real valor, que é possível restaurar seu casamento, mas não é mendigando,
Não é pedindo, pelo amor de Deus, fica comigo. Não é dizendo, olha, você vai trocar uma mulher séria por uma da rua, né? Que as mulheres falam muito isso. Não é por aí. Esse medo de perder tem que ser dele. Esse medo de alguém perder alguém tem que ser ele ter medo de perder você. E ele só vai ter medo de perder você quando você entender o seu valor. Quando você curar a sua ferida. Eu gosto de falar isso para minhas alunas. Imagina que você é uma leoa. Uma leoa. Com muita força. Mas você está ferida. E você ferida, você não consegue se defender. É isso que eu quero que vocês entendam. Você é uma leoa. Uma mulher forte. Que já venceu muitas batalhas na vida. Mas como você está ferida, você não consegue se defender. Ferida, você é presa fácil. Tanto da amante, como desse marido infiel. Vocês entenderam, gente? Você ficou mais linda agora. Ah, sim, eu aos meus 51 anos de idade, eu acho que eu tô super linda. Eu me olho no espelho e falo, uau, que mulher. Você tem razão, querida. Eu me sinto muito mais bonita, viu? Obrigada pelo elogio. Então eu quero ouvir de vocês, sabe? O que vocês acham? Que nesse processo de restaurar o casamento, o que é mais difícil? De todo o processo de restaurar o casamento, agora eu quero ouvir vocês. O que é o mais difícil para você? É perdoar? É confiar de novo? É acreditar nele? É esquecer o que aconteceu? Deixa eu ler vocês aqui. Escreve para mim o que é mais difícil para vocês. Qual dessas situações, né? Esquecer, voltar a confiar. Confiar. A Thelma colocou aqui, ó. Que a coisa mais difícil na restauração é confiar. Thelma. Confiar. A Elane também colocou que confiar. Deixa eu ver quem mais aqui. A Dulce colocou que fez muito sentido. Obrigada, Dulce, por interagir aqui comigo. Gente, ó. Quem quiser começar agora a vencer a dor da traição, já tem um e-book lá no link da minha bio. Eu não sei a ler como é que eu chego no link da bio. Me chama no privado que eu pessoalmente respondo cada uma de vocês. Deixa eu responder aqui para a Thelma e para a Elane sobre confiança. Alguém mais? Alguém acha que tem outra coisa que é mais difícil para restaurar o casamento do que a confiança, esquecer a traição, né? Colocar aqui. Para mim é tudo. Tudo é esquecer a traição, a Bárbara colocou, ok? Vou ajudar vocês. Para mim é tudo. Ai, amiga, sinto muito, viu, Sônia? Começa lá, Sônia, com o e-book. Dá uma lida no e-book que vai te ajudar muito. São 7 passos para vencer a dor da traição. Tá com preço simbólico. Esqueceu o que aconteceu. Vamos falar primeiro do que as meninas colocaram aqui no início. Confiança. Gente, a confiança no outro, ela só acontece quando eu volto a confiar em mim. E o que acontece com a traição? Quando eu sou traída, eu coloco em xeque tudo sobre mim. Porque minha autoestima cai, o meu amor próprio cai, a minha autoconfiança cai, a crença nas pessoas cai. E se é uma traição com uma amiga sua, você começa a ter raiva de você porque você colocou essa mulher dentro de casa. Se é uma traição que todo mundo da família sabia, todos os amigos e você não, você desconfia de todo mundo, dos seus amigos. Então, para voltar à confiança, primeiramente eu vou ter que voltar a confiar em mim. Eu vou ter que voltar a acreditar em quem eu sou. Ale, mas ele me traiu, agora eu tenho que olhar para isso? Tem. Quando eu fui traída, a pessoa era uma pessoa que trabalhava junto comigo e com ele. A gente trabalhava juntos, né? No mesmo prédio e em andares diferentes. Então, quando aconteceu a traição, eu me olhava no espelho e falava, Ale, você é o cocô do cachorro do bandido. Como é que pode? Você é muito feia. Como que você trouxe essa mulher, deixou essa mulher se aproximar? Então, olha só que doido. Eu me acusava. E os colegas de trabalho todos sabiam. Todo mundo desconfiava ou tinha certeza. Então, de repente, eu comecei a desconfiar de todo mundo.
Eu só voltei a confiar nas pessoas quando eu voltei a confiar em mim mesma. Tem um autor americano que ele fala sobre relacionamento e vários livros dele que eu já estudei. E ele fala exatamente sobre a autoconfiança. Para eu confiar em qualquer pessoa, primeiro eu tenho que voltar a confiar em mim. Gente, parece repetitivo, mas tudo começa na minha cura, dentro de mim. Por mais que vocês falem, não quero mexer com isso, é dentro de mim. Aí a amiga colocou aqui, eu não consigo esquecer o que aconteceu. Para ela, o que é difícil é esquecer. Vou falar para vocês, eu gosto muito desse desenho. A traição é isso aqui. Lá vou riscar meu braço de novo, hein? Eu acho que uma das coisas que eu mais faço aqui é isso. Mas eu gosto de explicar assim, que aí vocês entendem bem. Quando eu estou machucada, ferida, tá muito grande, tá vendo? Essa é a traição. Não consigo esquecer, porque olha o tamanho dessa ferida no meu braço. Isso aqui imagina que é um negócio bem grande. Não tem como, gente, eu esquecer. Quando eu pego essa dor, essa ferida, e eu venço ela, coloco remédio, coloco pomada, coloco aqui uns pontinhos, faço, né, tudo que eu tenho que fazer. Aí essa dor aqui cura, ela vai diminuir o tamanho. Quando ela diminuir o tamanho, vai acontecer isso. Vai ficar apenas uma cicatriz. Então eu vou lembrar do que aconteceu? Vou. Mas não vai doer. Então, para que você possa parar, não de lembrar, mas para que você possa parar de sofrer, é você vencer essa dor para ela virar uma cicatriz. Eu tenho 22 anos que eu fui traída e que eu sou separada. Eu lembro perfeitamente de tudo que eu vivi lá naquele dia que eu descobri a traição. Me dói nada, zero, não dói nada. Se vocês quiserem eu conto tudo aqui e eu não vou sentir uma vírgula de dor, porque eu ressignifiquei essa dor. Então ressignificar essa dor vai fazer com que ela pare de doer. Alguém aqui já foi mordido de cachorro? Ou caiu, rasgou o cotovelo, saiu muito sangue? Alguém já fez assim uma ferida muito grande? Coloca aqui pra mim, só pra gente usar o seu exemplo. Deixa eu ver se vocês estão comigo, hein? Me ajuda aí, gente, vamos respondendo. Pessoal do TikTok, coraçãozinho, encaminhamento. Alguém já machucou aqui profundamente quando era criança? Rasgou o joelho? Eu já vendia leite. Você vendia leite e se machucou, é isso? Alguém já caiu, já teve que colocar pontos, enfim. Explica melhor aqui pra mim, Thelma. Você caiu e vendia leite? Você se machucou, é isso? Vendendo leite? Cachorro mordeu... pronto. Um cachorro me mordendo até o osso. Perfeito. Essa cicatriz deste cachorro que mordeu até o osso, olha pra ela agora. Ela dói quando você olha? Você lembra da situação, não lembra? Me ajuda aqui, Thelma. Responde pra mim. Olhando pra essa cicatriz aí. Não. Ela respondeu, não dói. Então a mesma coisa com a dor da traição. Você vai lembrar, mas como você venceu, não vai doer. Toda vez que a mulher fala pra mim assim, Ale, eu tô muito bem. Eu fui traída, eu tô me sentindo super bem, já ressignifiquei. Eu não preciso não, né, entrar no seu treinamento não, nem comprar o seu e-book, eu tô ótima. Fico super feliz. Aí eu faço a outra pergunta. Mas você lembra da dor e fica triste? Da traição? De vez em quando eu lembro e fico muito triste. Então, se você ainda lembra e fica muito triste, você ainda não venceu. Eu só sei que eu venci quando eu lembro da traição e eu dei um novo sentido para ela. Ela não me faz chorar, não me tira o sono. Essa lembrança não me dá raiva, ódio, vontade de me vingar, vontade de matar, nada disso. Aí eu sei que eu venci.
O assunto da live, quem entrou aqui, eu sou a Lê e eu ajudo mulheres a vencer a dor da traição em 4 semanas. E o assunto da live é: posso restaurar meu casamento e ser feliz, apesar da traição. Eu podia ter anotado aqui em cima, né? É porque a gente está fazendo uma série de lives sobre as mulheres se restaurando. Porque mais importante do que você restaurar esse relacionamento é você restaurar o seu coração. A partir do seu coração restaurado, é possível restaurar o casamento, é possível ser uma boa mãe, é possível ser feliz, é possível você passar pela traição e não ser destruída. Por isso que é restaurando você. Deixa eu ler o que a Dulce escreveu aqui, ó. Isso mesmo, quando fui traída, achei que nunca mais ia parar de doer. Ótimo. Mas graças a Deus, meu casamento foi restaurado. E hoje sou muito feliz no meu casamento. Claro que lembro de tudo, mas não dói. Perfeito, Dulce, você venceu a dor da traição. Perfeito. Lembra de tudo, mas não dói. Tá feliz no seu casamento? Ressignificou essa dor? Continua com ele? Não joga na cara dele? Parabéns, venceu a dor. É isso aqui que as minhas alunas fazem. Será que podemos... Não, calma, deixa eu ver se eu entendi. Será que podemos restaurar o casamento? Estou passando pela traição. Eu acho que é isso, né? Sua pergunta, querida? Kessia, será que podemos restaurar o casamento, né? Estou passando por uma traição. Pode, deve e merece. Eu vou deixar essa live salva aqui. Primeiro eu vou fazer aqui a pergunta, se as moças deixam, as mulheres. E aí você pode sim restaurar o seu casamento. Hoje eu já até dei algumas dicas. Amores, nós estamos caminhando para o final da live. E eu quero perguntar para vocês que estão ao vivo comigo. Eu deixo a live salva para quem não assistiu aqui ao vivo, ou eu apago. Eu quero sempre honrar quem está comigo ao vivo, tá? Então eu vou sempre responder as perguntas de vocês, vou sempre falar com vocês, vou sempre tentar ajudar. Mas eu quero saber de vocês, se sim ou não. Sim, se a maioria concordar, eu vou deixar a live salva para que outras mulheres assistam a gravação. E se não, eu não vou deixar salva e eu vou apagar as lives. Vocês é que vão decidir. Eu errei no meu casamento recente, mas tenho dúvidas se ainda quero ficar. Cindy Andrade, olha só, você colocou aqui, ó. Eu errei no meu casamento recente. Primeira coisa, antes de decidir, aí você coloca, continua falando assim, né? Mas tenho dúvidas se ainda quero ficar. Antes de decidir se fica ou não, você precisa se perdoar. Entender por que eu errei. Como eu errei? Como eu posso corrigir meu erro? Por que eu fiz isso? Como é o caminho de arrependimento para eu me perdoar? Aí depois, Cindy Andrade, aí depois você decide se sai ou não. Se você sai carregando essa culpa, carregando esse erro, carregando essa dúvida, você vai levar isso para o seu próximo relacionamento. Você acha que tem restauração mesmo o homem ter engravidado outra mulher? Ele não desgruda dela. Olha, Kessia, aqui a gente tem que investigar. Ele não desgruda dela porque ele ainda tem um caso com ela ou porque ele tá dando assistência por causa do filho. São duas coisas que tem que ver. Terceira, essas duas coisas, né, tem que ver. A outra coisa que você tem que ver. Ele tá arrependido ou não? Ele quer continuar, ele quer ter 2 famílias. Como que você vai investigar tudo isso de uma maneira tranquila e que você seja favorável a você? Vencendo primeiro a sua dor. Kessia, primeira coisa, vence a sua dor. Depois você consegue analisar. Por quê? Porque uma mulher ferida, gente, ela vai analisar pela dor dela. Ou a dor da rejeição, ou a dor do abandono, ou a dor de que eu quero ganhar esse homem. Já ouviu uma mulher falar isso, tá? Eu quero ficar com esse homem de qualquer jeito para não dar o gosto para a amante. O que movia essa mulher ficar com esse homem era a raiva. A raiva da amante. E por isso que tem que vencer. Me responde aqui, gente. Sim ou não? Eu deixo a live salva para outras pessoas ou eu apago? Eu preciso que vocês me ajudem para eu poder honrar vocês.
Ale, se eu tivesse conhecido na época, acho que teria sido muito mais fácil. Teria, Dulce. Muito mais fácil. Minhas alunas vencem essa dor em 4 semanas. A gente tem um passo a passo, eu tenho um método. O método chama-se florescer. Por que eu chamo de florescer? Porque a traição faz você definhar. Como a traição faz você definhar, baixa autoestima, falta de amor próprio, falta de autoconfiança, dúvidas sobre você, medo de ficar sozinha, fica com ele porque será se ele vai querer realmente depois me ajudar ou não, e se eu me separar e ficar sozinha. Todos esses medos aqui, eles precisam ser trabalhados para você vencer essa dor. Então, as minhas alunas, elas têm um passo a passo. Com esse passo a passo, fica muito mais fácil. Mas, Dulce, independente disso, se você precisar de alguma coisa, pode me chamar no privado e a gente conversa um pouquinho, tá? Eu não tenho nenhum problema com o meu marido, mas eu tenho algumas questões da minha infância. Eu consigo te ajudar. Definha mesmo, eu perdi 24 quilos. Meu Deus, 24 quilos. Quando descobriu a traição, eu perdi 8. Quase sumi. Já era muito magra e ainda perdi 8 quilos. Por isso que eu chamo florescer. Porque a mulher definha. Gente, definha em todos os sentidos, tá? Definha fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Fisicamente, elas podem engordar muito ou emagrecer muito e envelhecer bastante. Tem mulheres com quedas de cabelo terríveis por conta desse luto da traição. É um luto mesmo. Segunda coisa, definha emocionalmente, porque ela chora, ela entra em depressão ou ansiedade, não dorme, não vive bem. Então ela vai definhando emocionalmente também. E espiritualmente, comigo aconteceu isso. E espiritualmente, olha o que aconteceu. Eu acreditei, na época que eu me separei, que eu fui traída, eu era da igreja católica. Eu era da igreja e ele também. Eu associei a traição dele à igreja. Então eu fiquei com raiva da igreja, com raiva das pessoas, porque as pessoas da igreja viraram as costas para mim, na época. Como eu era uma pessoa que eu era muito à frente da igreja, de repente eu virei a mulher separada. Mulher separada não pode estar ministrando a palavra. Mulher separada não pode 1000 coisas na minha época, né? Então eu associei a minha separação, as pessoas da igreja, me afasto da igreja e brigo com Deus. Eu passei anos dizendo que tudo era mentira. Eu fiquei com raiva de Deus. Então eu definhei emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. A minha vida ficou muito difícil, vocês não têm noção. Em 2019, quando meu pai morre com câncer na cabeça, eu tenho um reencontro com Deus. Aqui eu já era servidora pública, já era psicóloga, e nesse reencontro em 2019 eu faço um compromisso de ser mentora de mulheres e ajudar mulheres a vencer a dor da traição. Então foi a partir desse reencontro com Deus que eu entendi que eu podia usar tudo que eu sofri para ajudar outras mulheres. Entende? Olha como eu definhei. Definhei fisicamente, mentalmente, né, emocionalmente e espiritualmente. Foram mais de 10 anos assim. Quando eu passo por essa crise muito grande da morte do meu pai, aí eu entendo. Eu posso fazer alguma coisa para viver melhor e para honrar a Deus, que me deu uma vida muito boa, né? Eu reencontro com Deus e falo, gente, o que eu tô fazendo? Eu posso aproveitar a minha história para ajudar outras mulheres. Aí eu ouvi o meu chamado e tô hoje bem aqui fazendo live. Eu fui traída e ele teve um filho com a amante. Fiquei mal, eu mandei ele embora, mas ele se recusou. Márcia, urgente, compra o e-book, preço simbólico, o link tá na minha bio. Começa agora a ler o e-book, a vencer essa dor para você começar a tomar sua decisão. Né? O fato de mandar ele embora, ele recusou, e aí? E ele agora tá com as duas? Qual é entende? O que ele decidiu? E você aceita ele, a amante e o filho? Então precisa que você vença essa dor. Ai meu Deus, o TikTok tem umas loucuras.
Precisa que você vença essa dor para você entender que caminho seguir. Começa hoje, começa pelo e-book. Deixa eu ler aqui. A Kessia pediu para eu ler o comentário dela. Cadê, Kessia? É igual uma dor na morte. Perfeito. O que eu faço? Acho que ele não vai largar dele porque está esperando a filha dele. Acho que ele não vai largar ela porque está esperando a filha dele. Kessia, vence a sua dor. Se ele não vai largar a amante porque ela está grávida, você precisa aprender a ter atitude de poder para você decidir a sua vida. Não você ser refém da situação. Mulheres, entendam uma coisa. Vocês são mulheres adultas e vocês decidem a sua vida. Se ele não larga dela, eu vou ajudar, eu vou achar ferramentas emocionais para eu decidir. Se ele não toma uma atitude, não quer ser um homem, o homem da casa, quer manter com 2 mulheres, não quer ser a pessoa que ele se comprometeu comigo, eu vou vencer a minha dor para eu tomar uma atitude, para eu tomar a rédea da minha vida. A lei, ele não sai de casa, o que eu faço? Sai você. Procura sua ajuda, busca um advogado, mas para isso eu só vou dar conta se o meu emocional estiver bem. Porque se eu estiver ferida, lembra que eu falei? Você é uma leoa, mas uma leoa ferida não consegue se defender. Uma leoa ferida, ela é abatida facilmente. Você é um exemplo de restauração em todos os aspectos. Ah, querida, obrigada. Obrigada, viu? Eu tinha muita vergonha de sair à rua porque meu esposo é vereador na minha cidade. Todo mundo nos conhecia. Minha salvação na época foi minha pastora que me acolheu. Perfeito. Dulce, se você acha que ainda tem alguma coisa de autoestima, alguma questão lá da infância, sabe? Sempre dá para melhorar, né? Se acha que ainda tem alguma coisa para melhorar, pode me chamar no privado que eu te respondo também. Tá? Eu tenho para mim que o meu e-book vai te ajudar bastante. Que forte, Ale. Obrigada. Se sinta abraçada por mim. Marta, né? Verdade. Obrigada, querida. Que bom que vocês estão entendendo, gente. Fico muito feliz. Deixa eu ver aqui no TikTok se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. E daí eu vou desligar. Amores, então pra gente encerrar. Precisa entender que a felicidade depois da crise, ela é possível. Mas exige compromisso. Quem aqui está comprometido em ser feliz depois da traição? Quem aqui de verdade, sabe, levanta a mãozinha aí, de verdade, eu quero ser feliz. De verdade eu quero mudar a minha história. De verdade eu vou sair desse sofá e vou fazer alguma coisa por mim. Escreve eu, para eu saber. Não pode aceitar menos do que um relacionamento saudável. Não pode aceitar menos do que um relacionamento respeitoso. Não pode aceitar menos do que você merece. Mas eu preciso entender que para eu receber tudo isso, eu tenho que de verdade estar comprometida comigo. Tem um vídeo meu aqui no TikTok que tem várias visualizações, que eu falo o seguinte, ó. Quer vencer a dor da traição? Tenha um caso de amor. Tenha um caso de amor. E tenha esse caso de amor com você. Quer vencer a dor da traição? Tenha um caso de amor com você. Se ame, se acolha, se perdoe. Invista em você. Invista em você. É isso que precisa acontecer. Escreve aqui pra mim. Quem realmente está disposta a vencer essa dor, a ter esse compromisso? Escreve eu. Então eu quero que você se lembre que perdoar e ser feliz, recomeçar a sua história, ela vem do perdão. Mas ela vem acompanhada de mudanças. E essa mudança implica em você mudar também. Em você investir em você. É o meu cachorro, gente, recebendo meu filho. Então, se você quer aprender um passo a passo para isso, enquanto isso, escreve aqui, gente. Eu. Pessoas feridas ferem outras pessoas, pessoas curadas curam outras pessoas. Exatamente, eu. Martins, né? Vânia, escreveu eu. Todo mundo tá escrevendo eu. Vai lá no link da minha bio e agora já baixa o e-book e começa hoje a ler o e-book. Esse já é um grande passo para você olhar para você. Realmente eu acho que ele não vai largar ela, nunca. Kessia,
independente do que ele vai fazer. Querida, eu te acolho com amor. Olhe para você. Vença a sua dor para tomar sua decisão. Mesmo que ele não largue ela, você não pode se largar. Você não pode se abandonar. Você não pode esquecer de você. O caminho é esse. Eu já tenho centenas de alunas. Eu estou indo para a minha 19ª turma do Florescer. Já atendi várias mulheres individualmente. Eu quero que você entenda, Kessia, que a decisão dele vai falar sobre ele. Mas você precisa estar preparada emocionalmente para a decisão dele. Se ele não vai largar ela, esse é um momento muito importante de você investir em você. Você vai precisar ter forças para enfrentar tudo isso. E não aceitar ele pela metade. Entende, gente? Então, a Kessia colocou uma carinha chorando, né? Eu sinto muito, querida. Mas esse é o momento de verdade de você investir em você. A partir desse investimento em você, pode ser que ele mude. Porque você vai mudar. Isso vai impactar ele. Mas agora é o momento de você investir em você. Amores, eu acho que eu já respondi todo mundo. Já tirei todas as dúvidas aqui. Para quem chegou agora, eu estou fazendo live todos os dias. Então, às 20 horas teremos live. Amanhã vai ser mais cedo, porque amanhã eu tenho uma aula da minha turma Florescer, a turma 18. Amanhã é uma aula de encerramento. Então, amanhã eu vou fazer a live às 18 horas. Vocês responderam aqui, né? Deixa salva. Eu acho que uma pessoa só respondeu. Vou perguntar mais uma vez. Vocês querem que eu deixe salva a live para quem não conseguiu estar ao vivo ou não? Me responda aqui, por favor. Deus abençoe você e sua família. Amém, querida. Thelma, você que está aqui comigo desde o início, eu deixo salva ou não? Sim ou não? Por que eu estou perguntando isso? Para honrar quem está ao vivo. Então vocês é que vão decidir se eu deixo salvo ou não, para que outras mulheres possam assistir a gravação. Aqui no Instagram, a amiga já respondeu que sim, deixa salva. E o pessoal do TikTok? Sim ou não? Sim, deixa salva? Sim, deixa salva. Ok. Pode deixar salva. Ah, obrigada, gente. Então, quem está assistindo a gravação, saiba que vocês só estão assistindo a gravação por causa da generosidade de quem estava ao vivo. Então, eu quero pedir para quem está assistindo a gravação, escreve aqui embaixo, obrigada. Escreve, estou vendo a gravação, para que as pessoas saibam que você assistiu depois. Então, muito obrigada a todo mundo que respondeu. Amanhã, às 18 horas, estarei aqui, fazendo a live com vocês. Se por acaso eu não conseguir 18, eu venho aqui nos meus stories e aviso um horário. E entendam, gente, o caminho para restaurar seu casamento é um caminho para dentro. Primeiro eu restauro o meu coração, depois o outro. Depois eu vou restaurar a minha história, o meu casamento, o meu relacionamento, porque pessoas curadas curam. Mulheres restauradas internamente, elas tocam profundamente em quem está perto delas. Tá bom? Muito obrigada, um cheiro e a gente se encontra amanhã.